Bom, vamos considerar primeiro esta função aqui, tá? Para eu calcular as derivadas segundas relativas às duas variáveis x e y, tá? Bom, então, calculando a derivada de f em relação a x primeiro. Então, nesse caso, quando a gente deriva em relação a x, tudo que não depende de x, ela vai ser constante, certo? Então, a derivada disso aqui vai ficar a derivada da soma igual a soma das derivadas. Como eu estou derivando em relação a x, eu coloco o que não depende de x para fora, porque é uma constante, então raiz de x sai aqui. Desculpa, raiz de y. Fica d dx de x, isso é 1, mais ln de y quadrado, dx dx, isso é 1, ou seja, vai dar raiz de y mais ln de y ao quadrado. Se eu for calcular a derivada em relação a y, a ideia é a mesma. Então fica d dy, recomendável fazer o quê? Raiz potência de y elevado a meio. Logaritmo 2 vem na frente, tá? Estou aplicando a propriedade aqui de logaritmo para facilitar o cálculo. Qual a propriedade que eu estou usando? Eu estou usando essa aqui, ó. Logaritmo, qualquer que seja a base, né? Base A aqui, de um c elevado a d, o d vem na frente, tá? Qualquer que seja a base. Em particular, quando a for igual a e, dá logaritmo natural, tá? Então, se eu tiver uma potência, a potência vem na frente multiplicando. O logaritmo lineariza as potências. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Eu vou tirar o x para fora aqui, ó. Meio mais 2 vezes x d dy ln de y. Bom, derivando isso aqui em relação a y, vai ficar o quê? Vem o meio aqui na frente, né? Então vai ficar 1 meio de x elevado a y, meio menos 1 dá menos meio, mais 2x sobre y. Agora eu vou calcular as segundas derivadas. Então vou calcular mais uma vez a derivada em relação a x desta função aqui. Então vou pegar e derivar isso aqui em relação a x. Note que não depende de x. Portanto, quando a gente for derivar isso aqui em relação a x, vai dar 0. Não tem x. A derivada agora de x dy daquela função. Ou seja, a gente escreve assim. Então, vou pegar isto aqui, que é o df dx, e vou derivar uma vez em relação a y. Então, fica d dy elevado a meio, mais 2 vezes ln de y. Calculando essa derivada aqui, vai dar o quê? Vai vir o meio na frente, y menos meio, mais 2 sobre y. Agora eu vou calcular a derivada segunda de f, invertendo a ordem. Ou seja, vai ser d dx do df dy. Quem é o df dy? O df dy está aqui, ó. 1 meio de x elevado a menos meio, mais 2x sobre y. Derivada da soma é a soma das derivadas, então a derivada desse termo aqui em relação a x, a derivada em relação a x de x vai dar 1, então vai ficar 1 meio de y elevado a menos meio, mais a derivada disso em relação a x vai ficar 1 também, mais 2 sobre y. Perceba que deu igual esta com esta aqui. Tem que dar, tá? Derivadas cruzadas são iguais. Finalmente, a derivada de f em relação a y. Vai ficar d dy de 1 meio de x y menos meio, mais 2x sobre y. Então, derivada da soma igual a soma das derivadas, eu já tiro para fora
os termos que eu quero tirar. Ó, vou escrever o y está embaixo, ele vai para cima como menos 1. Então a derivada aqui vem à frente multiplicando, então vai ficar menos 1 quarto, x, y elevado menos meio menos 1, dá menos 3 meios, mais, vem na frente multiplicando, então vai ficar, eu vou colocar menos aqui, né? Então menos 2x, y a menos 2, tá bem? Vou fazer uma outra situação, que é considerar, ao invés de considerar com x aqui, vamos colocar um 1x quadrado. Então f de xy igual a x quadrado, raiz de y mais x ln de y ao quadrado. Vou fazer o mesmo cálculo, df dx. Então, derivando isso aqui em relação a x, derivada da soma igual a soma das derivadas. Já vou aplicar as propriedades da constante sair para fora. Então, essa derivada aqui vai dar o quê? Então, vem um 2 multiplicando, então vai ficar 2x raiz de y, mais, derivada disso aqui vai dar 1, né? ln de y ao quadrado. ddy. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x quadrado, ddy de y elevado a meio, né? Mais x, vou aplicar a propriedade de novo, então vem um 2 na frente aqui, de ddy, ln de y, x quadrado, a derivada de y elevado a meio, vem um meio na frente, meio menos 1 dá menos meio, mais 2x, derivada de logaritmo é 1 sobre y, ou y a menos 1, que é a mesma coisa. Calcular agora a derivada segunda de f em relação a x. Então, vou pegar este termo aqui e vou derivar mais uma vez em relação a x. Então, vai, derivada da soma igual a soma das derivadas, né? Eu já vou colocar direto aqui, vai ficar raiz de y duas vezes ddx x. E aqui, como não tem x, vai dar 0. Então, isso aqui vai dar 1, que vai dar 2 raiz de y. Derivada de y dy dx. Então, vou pegar isto aqui agora e derivar uma vez em relação a y. Então, vai ficar 2x ddy de y elevado a meio, mais duas vezes, né, ddy de ln de y, que eu apliquei a propriedade, veio para frente o termo. Então, vem para frente, então vai ficar 2x vezes meio y menos meio, mais 2 sobre y. Ó, esse 2 com esse 2 vai embora. Então, fica x y menos meio, mais 2 sobre y. Derivada dy dx. Bom, vai ter que ter igual a de cima, tá? Derivadas cruzadas são iguais, mas vamos verificar que de fato vai ser. Então, vou pegar isto aqui e vou derivar uma vez em relação a x. Tá bem? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 meio, y menos meio, ddx de x quadrado, mais 2y ddx em relação a x. Derivada disso aqui vem um 2 na frente. Vai ficar 2 y menos meio, x quadrado menos 1 vai dar x, dividido por 2, cancela, cancela. Mais a derivada disso aqui vai dar 1, 2 sobre y, que vai dar y menos meio, x, mais 2 sobre y. Então, ó, exatamente igual. E, finalmente, a derivada segunda de f em relação a y. Então, vou pegar este termo e vou derivar mais uma vez em relação a y. Então, vai ficar 1 meio de x quadrado ddy elevado a y menos meio, mais 2x ddy y a menos 1
Então, fazendo a derivada vai ficar o quê? Então, esse termo vem na frente multiplicando, vai ficar menos 1/4 x elevado ao quadrado, y menos meio menos 1 dá menos 3 meios. Este aqui vem na frente, então fica menos 2x, y a menos 2, tá? Então, ficam esses valores aí do cálculo das derivadas.